Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo rapidinho, mas para introduzir um assunto de muita importância, não só no contexto que eu vou falar com vocês, mas também na atualidade. Você sabe o que é liberalismo? Então, eu não vou falar de liberalismo desde a sua origem. Eu vou escolher um período histórico, onde eu vou fazer um recorte temporal e vou falar algumas coisas. Não vou aprofundar nesse assunto, porque depois teremos a oportunidade de entender a fundo o que é o liberalismo. Então, quando nós pensamos em liberalismo, nós pensamos em uma doutrina econômica, filosófica, e essa doutrina é mutável, a depender do tempo, a depender do seu lugar de fala, a depender da sua ideologia, a depender do tempo histórico no qual está se falando sobre o liberalismo. Nós vamos tratar hoje do liberalismo e o nosso recorte temporal, ele é século XVII e século XVIII, bem no período conhecido como revoluções burguesas, a Revolução Inglesa, o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa. E é no contexto do Iluminismo que o liberalismo ganha mais força, mais visibilidade. Quando eu estou me referindo a liberalismo, eu não estou falando só a oposição que os filósofos faziam aos governos absolutistas, os estados absolutistas ou as teorias mercantilistas. Eu estou falando da liberdade de expressão, da liberdade religiosa. Eu estou falando desses direitos que os seres humanos, nesse contexto, estavam lutando. Mas aqui nós temos que ter uma crítica muito importante, porque quando nós falamos de revoluções burguesas e falamos de liberdade, de oposição ao absolutismo, ao mercantilismo, e que o Estado tem o papel de gerenciar o coletivo, a justiça, que a gente vai falar um pouco mais sobre John Locke, eu quero que vocês entendam o seguinte: esse liberalismo, essa luta política, ela oficializou o direito da burguesia política, a não interferência no Estado na economia, legitimou o papel da burguesia. Mas fora dessa pauta revolucionária, que a discussão sobre a liberdade, estava os negros das colônias, estavam os indígenas, que tinham suas terras desapropriadas, estava as mulheres. Então nós temos aí um liberalismo que vem para solidificar a luta da burguesia. Nós vamos falar sobre um filósofo inglês chamado John Locke. John Locke, ele defendia 3 princípios básicos. Ele dizia que os indivíduos tinham direito à vida, que os indivíduos tinham direito à propriedade privada e que os indivíduos tinham direito à liberdade, e que o Estado era o mal necessário para gerir o coletivo, para defender o bem comum. A propriedade privada, a legalização dos direitos políticos, exclusão dos sujeitos históricos e sociais, que eu já falei para vocês, fazia parte da pauta desse iluminismo do século XVII e XVIII. Mas existia um outro liberalismo que também foi muito discutido. O liberalismo econômico foi defendido por outros filósofos, mas considerado o pai do liberalismo econômico é um cara chamado, um escocês chamado Adam Smith. Adam Smith escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, onde ele combatia as teorias mercantilistas. Não se preocupe, se você não está entendendo Estado absolutista, teorias mercantilistas, não se preocupe.
nós iremos aprofundar nesse assunto para que você entenda o processo de transformação, para isso que nós chamamos de liberalismo econômico, liberalismo político. Adam Smith, então, tinha um conceito, uma defesa. Ele defendia a ideia de que o Estado não tinha que interferir na economia, que a economia ela se autogeria por si mesma. Então, que o papel do Estado era garantir o direito à propriedade privada. E vou fechar esse nosso bate-papo rapidinho hoje, deixando uma sementinha de curiosidade para você, para os nossos próximos estudos sobre o liberalismo. Na Europa, e aí eu estou falando atualmente, nos Estados Unidos, e eu não estou falando de maneira geral, estou falando de alguns lugares. Lembra, liberalismo depende do lugar, fala da ideologia e do tempo histórico. Na Europa e nos Estados Unidos, tem muitas pautas liberais, como, por exemplo, a liberação da maconha, o direito ao aborto. E quando eles discutem essas pautas progressivas, alguns outros estados, alguns outros países, costumam dizer que eles são de esquerda, que eles acham que essa ideologia é uma ideologia de liberdade do indivíduo de esquerda. Mas não é bem assim. Existe liberalismo de esquerda, existe liberalismo de direita. Que o liberalismo de direita ele é um pouco mais conservador. E esse liberalismo mais progressista, ele já tende a dar mais liberdade ao indivíduo. O Estado, ele tem uma dimensão menor em relação à interferência na vida do indivíduo. Mas isso não quer dizer que eles são de esquerda. A mesma coisa é no liberalismo de direita. O Estado conservador ganha uma dimensão maior. Temos muito que falar sobre o liberalismo ainda, aprender. Desde a Idade Média, nós temos ainda que passar por outros filósofos, mas acima de tudo, entender que esse liberalismo vai até 1929. Após a Primeira Guerra, os Estados Unidos entram numa crise, o capitalismo norte-americano entra numa crise. Essa coisa do Estado não interferir na economia dá lugar a uma outra forma de pensamento, que também está dentro dessa pauta do liberalismo, que é o chamado neoliberalismo. Para existir um novo liberalismo, porque neo é um prefixo para o novo, é porque existiu um outro liberalismo. Nós vamos aprofundar. Hoje eu estou aqui somente para te deixar com esse gostinho, para você pensar, porque o conhecimento nos permite dialogar. Se você está inseguro sobre esses conceitos atuais, como liberalismo, democracia, comunismo, nazismo, fascismo, alteridade, conservadorismo. Se você está em dúvida em relação a esses conceitos, a essas palavras, se você às vezes se sente envergonhado por não saber definir ou por não saber do que se trata, fique atento aos nossos vídeos, que a gente vai falando e aprofundando. Nós podemos entender esse conhecimento, porque na medida que conhecemos, estamos prontos para o diálogo, e não para o confronto, e sim para o diálogo. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo, e eu gostaria muito de pedir a sua participação para ajudar o canal a crescer. Deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no nosso canal, porque tem sempre novidade por lá. E comente, marca os seus amigos para ver esse vídeo. Beijo e até a próxima.